toda tecnologia, quando ela é implantada, ela passa por uma série de desafios, né? E essa tecnologia, hoje, né, é uma tecnologia implementada. Você falou sobre a participação da vacinação em ovo. Nos Estados Unidos, 100% do frango de corte produzido já é produzido com vacinação em ovo, né? Então, a maior avicultura do mundo. No Brasil, nós temos índices altíssimos também. A gente tem aí, nos últimos levantamentos que a gente fez, a gente tem algo ao redor de 84% de toda a produção feita, né, com a vacinação em ovo, que é um percentual muito alto. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos seguindo aqui no podcast O Aviário. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente tem como nosso convidado especial o Eduardo Muniz, por quem eu tenho um carinho super especial. A gente já trabalhou junto em várias ocasiões e é mais um prazer aqui estar conversando contigo. Como é que você está, Eduardo? Conta um pouquinho aí de você. Olá, Beth, tudo bem? Eu estou super feliz de estar participando novamente aí do podcast O Aviário. Eu escuto bastante, gosto também de me atualizar através dessa ferramenta e mais especial ainda por ter você aí como entrevistadora. Então, sou super feliz aí com essa oportunidade. E, bom, meu nome é Eduardo Muniz, como foi dito, e eu sou gerente de serviços técnicos da Zoetis. Trabalhei toda a vida aí com avicultura e estou super feliz da gente estar falando de um assunto tão importante que é a história da vacinação em ovo. Na avicultura moderna, cada detalhe faz a diferença. E quando o assunto é incubatório, a Zoetis é a líder global em soluções inovadoras. Com o portfólio mais completo de vacinas para frangos de corte, matrizes, poedeiras e perus, garantimos proteção, desempenho e resultados superiores. Zoetis, inovação e confiança para o futuro da sua produção. Isso é bem legal. Eduardo, você tem uma experiência bem única, porque você teve em todos os lados da cadeia, né, e consegue entender de forma bastante completa a importância da vacinação de maneira geral. E especificamente hoje aqui a gente vai falar da vacinação em ovo, né? Eu lembro já um tempo atrás, quando existia essa ideia de não só vacinar, mas também nutrir via ovo, mas assim, o que realmente funciona e é bem aplicado é a vacinação em ovo. E me conta um pouquinho como é que começou isso e como que está a situação da vacinação em ovo hoje no Brasil e no mundo. Perfeito, Beth. Bom, é uma história longa, uma história super bonita, né? É um caso de sucesso a vacinação em ovo. Hoje é uma tecnologia que está consolidada, né? Mas é sempre bom a gente olhar um pouquinho para trás, entender como é que foi que aconteceu, lembrar um pouquinho da história, né? E eu tenho um prazer aí de falar sobre essa história, porque quando comecei a trabalhar, não existia vacinação em ovo, né? Então a gente vacinava todos os pintinhos no incubatório, processo manual, subcutâneo, né, que exigia aí uma mão de obra e um trabalho intenso. Existe ainda, né, alguns incubatórios hoje ainda usam a vacinação subcutânea, mas hoje a maior parte dos incubatórios industriais implementou a vacinação em ovo com muito êxito, e o objetivo dessa implementação foi melhorar o processo de imunização, a eficiência do processo de imunização, né, trazendo aí a vacinação para um embrião, né? Então tem toda uma complexidade de se fazer isso. Hoje a gente olha para o processo de vacinação, como ele está implantado, o pessoal que começa a trabalhar
ele não tem noção do quanto foi difícil, né? Quanto no começo foi, inclusive, desafiado, né? Porque como é que ia ser a questão dos ovos mesmo, quebra de ovos, funciona, não funciona. Então, todo o processo, toda a tecnologia, quando ela é implantada, ela passa por uma série de desafios, né? E essa tecnologia, hoje, né, é uma tecnologia implementada. Você falou sobre a participação da vacinação em ovo. Nos Estados Unidos, 100% do frango de corte produzido já é produzido com vacinação em ovo, né? Então, a maior avicultura do mundo. No Brasil, nós temos índices altíssimos também. A gente tem aí, nos últimos levantamentos que a gente fez, a gente tem algo ao redor de 84% de toda a produção feita, né, com a vacinação em ovo, que é um percentual muito alto, né, e as empresas que ainda não fazem pensam em fazer. A gente percebe que existe um interesse, às vezes tem alguma limitação estrutural no próprio incubatório, questões de tamanho das salas, enfim, questões que às vezes são impeditivas, mas de qualquer forma já é uma realidade e é uma tecnologia que está implantada com êxito na avicultura. E no Brasil, desde quando que o pessoal já utiliza de forma mais, digamos, aplicada essa vacinação em ovo? Quando que começou aí a história? Então, a vacinação em ovo, ela iniciou nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil, ano passado, nós fizemos 25 anos, né? A Uau! vacinação em ovo, ela começou em 1999, e aí ela se disseminou por várias empresas, né? Hoje está na maioria da avicultura brasileira. Nos Estados Unidos já tem mais de 30 anos, então é uma tecnologia já, vamos dizer assim, antiga, né? E interessante que nasceu assim de um sonho, né? O professor Sharma, né, um indiano, professor de uma universidade ali dos Estados Unidos, ele demonstrou experimentalmente que era possível vacinar o embrião antes dele nascer, mesmo antes dele nascer, e isso foi extremamente útil, porque os Estados Unidos naquela época estava passando por um surto terrível de Marek, né? E a doença de Marek causou um prejuízo. Dizem que se não houvesse sido desenvolvido a vacina de Marek, né, que é o HVT, né, o herpes vírus, que é um vírus de Peru, que é usado em galinhas, a gente talvez não teria nem a grandiosidade da avicultura que a gente tem hoje. E aí a vacinação em ovo veio para ajudar, porque naquela época a vacinação era feita toda ela manual e não eram nem as máquinas pneumáticas, eram pistolas individuais. E eu acho incrível que, imagina a gente pegar pintinho por pintinho com uma pistola e fazer a inoculação no pescoço, né, ou no subcutâneo do pintinho, e isso do ponto de vista assim, de escala na avicultura seria inviável, né? Então precisávamos mesmo desenvolver uma tecnologia automatizada, e é interessante, fascinante pensar que a vacinação em ovo, ela é uma tecnologia onde nós temos uma automação, mas o processo é individual. A gente inocula, né, a vacina ovo por ovo, né, na bandeja, obviamente, diferentes configurações, mas é um processo automatizado e com o grande benefício também de imunizar indivíduo por indivíduo. Então é uma tecnologia realmente fascinante. É super legal, né? Porque no começo até tem muita gente que escutou aviário que não é, né, da avicultura, então a gente faz assim os esclarecimentos. Quando antes eles vacinavam, né? Eu peguei ainda nos meus estágios, quando eu fazia estágio, eu fui e vi eles vacinando ali com
com a pistola e no pescoço, e dava muito problema, até dava problema nos pintinhos depois. E aí, assim, cada vez que você vacina, né, você tem um período de tempo para aquela vacina reagir e começar a funcionar, né? Então, se você vacina no primeiro dia, você tem, assim, um tempo até a vacina reagir e começar a ter quantidade de anticorpos ou imunidade suficiente para isso, né? E aí, quando começa a vacinação em ovo, você ganha esse tempo, né? Você não precisa esperar o pintinho nascer para você vacinar. Mas uma coisa que também intriga bastante, Eduardo, é que assim, não é qualquer idade, a gente não pode sair vacinando o ovo já no primeiro dia, né? Tem uma questão de desenvolvimento de imunidade. Será que você pode conversar um pouquinho com a gente, explicar para o pessoal que está em casa essa questão assim da importância do desenvolvimento da imunidade, a época certa e o tempo que se ganha, né, com essa vacinação em ovo, além de todos os outros as outras vantagens que você apontou. Acho que esse tempo também é super importante para um pintinho que às vezes vai viver só 30 dias, né? Perfeito, Beth. Na verdade, a imunidade precoce é o grande benefício desse processo, né? Mas você tocou num ponto importante. Nós precisamos executar o processo no momento onde o embrião esteja pronto, esteja preparado, e aí existe uma janela cronológica, né, que a gente mede a partir do momento que a gente faz a incubação, aonde uma janela ideal do ponto de vista cronológico para se fazer a vacinação é entre 18 dias e 12 horas e 19 dias e 6 horas. Então, nesse momento, o embrião, teoricamente, ele estaria posicionado de uma forma adequada para receber a vacina. E aí, quando a gente fala de posicionado para receber a vacina, ele já estaria com a cabeça embaixo da asa direita, né, que é um dos sinais importantes dessa janela, desse momento. Ele estaria com a gema também num nível de bastante absorção, né? Então a gente teria que estar com a gema bem absorvida, e ele estaria prestes a fazer a bicagem também da casca do ovo, e aí ele vai fazer a virada, né, da respiração sistêmica para a respiração pulmonar. Então, nesse momento, que é essa janela aí que eu comentei desse período, a gente está com a situação da transferência, né? Então, isso se associa ao momento da transferência, onde nas máquinas de estágio múltiplo, a gente estaria passando o ovo da incubadora para o nascedouro. Então, a gente aproveita, associa essas duas coisas e faz a vacinação neste momento. Agora, uma coisa importante também a gente comentar. Muitas vezes, o desenvolvimento fisiológico, ele não está totalmente, ele não é compatível com a idade cronológica. Por diversos motivos, o pintinho pode adiantar ou atrasar o desenvolvimento embrionário. Então, é muito importante que a gente faça a vacinação nessa janela, porque essa é a janela onde a maior parte dos embriões vão estar nesse posicionamento e vão estar preparados para o embrião, mas é importante também, no dia a dia, as equipes técnicas fazerem a avaliação se não existe uma desuniformidade muito grande no desenvolvimento desses embriões. E aí, isso se faz através de uma verificação mesmo na transferência, quebrando alguns ovos e observando o estágio fisiológico desse embrião. Então, se esse embrião, por exemplo, estiver ainda com a cabeça entre as pernas, ou seja, ainda não está com a cabeça sobre a asa direita, a gema ainda estiver muito mal absorvida, ele não está pronto ainda, ele não está ainda no momento ideal para receber a vacina. Então, esse ponto que você colocou aí, da idade, é muito importante, e isso merece uma atenção muito grande das equipes, porque isso também interfere com a eficácia da imunização.
E a vacina em ovo, ela vem assim, ela traz tanto benefício, né, que a gente está falando aqui. Você podia enumerar eles assim para ficar fácil para quem está em casa lembrar assim, quais são os benefícios da vacinação em ovo? Olha, Beth, eu diria assim que, bom, o principal é o que nós comentamos e talvez seja o mais óbvio, que é a precocidade da imunização, né? Então, Uhum. nós estamos aí imunizando um animal antes dele nascer. Isso não existe em nenhuma espécie, né? Eu sempre digo isso, que a avicultura é fantástica, assim, ela é uma área que a gente tem que se orgulhar muito, porque existe um desenvolvimento tecnológico baseado em ciência que muitas vezes não se encontra até em outras espécies, né? Então, quando a gente está imunizando esse animal antes dele nascer, a gente está ganhando tempo, né? E isso é tão importante porque quando a gente envia os nossos pintinhos para as granjas, invariavelmente esses pintinhos vão encontrar desafio. As granjas, infelizmente, a gente não tem o controle absoluto, principalmente quando a gente está falando de frango de corte, de ter um ambiente estéril. A gente não tem, isso é utópico, né? Então, esse animal ele vai encontrar desafio viral, desafio bacteriano, né? E aí a vacinação feita com a maior antecedência possível, ela é como se fosse uma corrida. A gente está ganhando tempo, né, para que esse animal vá o mais preparado para desafios de Gumboro, por exemplo, porque o Gumboro é um vírus que está presente no ambiente, um vírus super resistente, né? Então a precocidade é um ponto assim que eu vejo que é dos mais importantes quando a gente fala de benefício da vacinação em ovo. E eu me lembro também, gosto muito de falar isso, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei a minha vida inteira na avicultura, nós fazíamos essas vacinas que a gente faz em ovo, a gente fazia no campo, né? A gente fazia na água de bebida. E aí a gente estava perdendo tempo, né? Então, ao trazer para o incubatório, a gente ganhou muito com essa precocidade da imunização. O outro ponto que também é super importante é evitar o estresse da vacinação subcutânea no incubatório. Porque imagina esse pintinho recém-nascido, né, manuseado e com uma injeção no pescoço ali. Então isso impõe um estresse ao pintinho, né? Uma demora também na produção do pintinho. Quanto antes a gente pode mandar esse pintinho para o campo, melhor. Então a gente elimina essa etapa, a gente priva o pintinho desse estresse e também ganha em velocidade, porque enquanto mais rápido a gente leva esse pintinho para o campo, para ele começar a comer, começar a beber, maior vai ser a produtividade. Então esse é um ponto assim também que é um benefício fantástico e isso repercute muito em ganhos zootécnicos. E depois, o terceiro, é a própria eficiência operacional, né? Porque aí a gente está falando com a vacinação em ovo, a gente lançar a mão, né, não precisar de uma equipe toda dentro do incubatório fazendo um trabalho operacional, e isso representa um ganho muito grande para o processo, porque esse trabalho que antes era feito de forma manual, ele era um trabalho que, inclusive, apresentava bastante problema do ponto de vista de esforço repetitivo, né? Nós tínhamos aí as pessoas que, infelizmente, a gente não consegue uma eficácia 100%, principalmente quando o trabalho é um trabalho repetitivo, às vezes a gente tem perdas, né, e falhas na vacinação, e ao passo que você transforma isso num processo automatizado, você tem um controle muito maior e tem uma eficácia muito maior na vacinação. Então, inclusive, existem estudos, inclusive medindo a replicação da vacina de Marek no folículo da pena, quando nós fazemos a vacinação subcutânea e versus a vacinação em ovo, e a pega vacinal, né, a detecção do vírus vacinal no folículo da pena, ele se faz
com muito mais, um percentual muito maior quando é a vacinação em ovo do que quando é feito a vacinação subcutânea. Então, a gente tem esse terceiro benefício aí, que é a automatização, o ganho operacional, o ganho do processo, que é algo super importante. Eficácia, porque quando você faz aí um por um, é diferente de água, é diferente de spray, e é diferente de uma pessoa, né, que pode estar ali cansada, estressada, e você vai manter, né, sempre o mesmo padrão. Então, acho que é bem legal. Essa vacina em ovo realmente transformou muita coisa, né, Eduardo? Mas, assim, quais seriam as coisas que a gente tem que se preocupar? Quais seriam os pontos críticos, assim, quando alguém decide, a empresa decide começar esse trabalho de vacinação em ovo, né? Principalmente naquelas empresas no Brasil que ainda não usam, algumas na América Latina. Quais seriam os pontos, assim, críticos na vacinação em ovo que tem que ficar atento? Olha, Beth, eu gostaria de listar um grande desafio para a vacinação em ovo, que de certa forma é um desafio, né? Eu diria que é um ponto de atenção, que até certo ponto ele até se torna benéfico, porque um grande inimigo da vacinação em ovo é a contaminação fúngica. Como a gente faz um orifício no ovo, a gente cria uma solução de continuidade. Se você não tem um bom controle ambiental do fungo, principalmente por aspergilos, né, que existem incubatórios que têm situação bastante crítica de aspergilose, o fungo, ou vamos dizer assim, o desafio pela contaminação fúngica pode ameaçar a vacinação em ovo. A gente já teve situações, não são muito frequentes, mas aonde alguns incubatórios tinham tanto problema com fungo, né, que nós tínhamos perdas significativas, né, e isso é um desafio que precisa ser muito bem avaliado. Tanto que antes de fazer a implementação da vacinação em ovo, é importante que a equipe técnica faça uma avaliação microbiológica, principalmente desses locais onde a gente trabalha com a máquina, né? Com plaqueamento, com levantamento da contaminação, a gente faz bacteriana e fúngica, mas principalmente da fúngica, para que a gente não tenha aí o problema. Porque é interessante, o furo, ele permite com que a gente possa, se você tiver uma contaminação ambiental, ali você pode estar ameaçando o desenvolvimento do embrião, pode estar causando um problema aí sério. Mas muitas vezes eu também já vi situações onde a vacinação em ovo não foi implantada por um problema de contaminação fúngica, até que se resolvesse o problema, até que se fizesse um combate, e muitas vezes a contaminação fúngica ela é um problema que está relacionado muito à limpeza mesmo, a questão de limpeza, e aí sim, depois de resolver esse problema, aí sim foi implantada a vacinação em ovo, teve êxito, não teve problema nenhum. Então não é chegar e já começar, né? Tem que primeiro ver se está apto a fazer isso. E assim, uma das coisas que se preocupava lá no começo era muito assim a mortalidade do embrião, né? Você está falando aqui da contaminação, provavelmente aumenta essa mortalidade. Mas assim, só como curiosidade, você teria esse número, assim, quanto que é a mortalidade máxima admitida por conta da vacina? A vacinação em ovo, ela é uma intervenção, né? Nós estamos intervindo ali, nós estamos fazendo um furo na casca do ovo, né? Para fazer a inoculação da vacina. Então, essa mortalidade, Beth, ela vai depender muito das condições e do processo operacional, né? Existe uma variação. E por incrível que pareça, pode haver perda, até por uma questão assim, como eu comentei, da idade do embrião ou desenvolvimento do embrião não estar adequado para o momento da vacinação. Mas, por outro lado, também a gente tem alguns relatos de que a implementação da vacinação em ovo repercutiu em melhores eclosões. Por quê? Porque
Por incrível que pareça, o furo, como eu comentei, ele é uma solução de continuidade que pode ameaçar o embrião se tiver uma contaminação fúngica, mas olha que interessante, o furo também permite uma troca de gases mais eficaz, né? E no momento onde o embrião justamente está virando a respiração para a respiração pulmonar. Então, quando você faz o furo, você também ajuda na respiração do embrião. E essa respiração facilitada, né, que antes era feita pelos poros dos ovos, ela também pode repercutir numa melhoria na produtividade, porque o embrião, ao final da vida dele, 18, 19 dias, 2, 3 dias antes dele nascer, ele vai precisar muito desse aporte de oxigênio. Então, a perda, ela pode existir, mas você pode, de acordo com... Isso é muito variável. Você tem uma série de situações que podem repercutir e você pode ter ganho. A gente teve situações onde a implementação da vacinação em ovo repercutiu em melhoria na eclosão, porque a janela de transferência não estava sendo feita no momento adequado. Foi percebido isso, foi mudado um pouco a janela de transferência, momento da transferência, e isso repercutiu em melhor eclosão. Vai dando o melhor manejo, né? Porque tem mais cuidado. E uma pergunta que eu tenho é só no frango, né? No galos domésticos que a gente faz isso, ou também se pode fazer em perus, em patos, em outras espécies, assim, que são produzidas também, às vezes, em escala industrial? Nós podemos, a vacinação em ovo, ela é possível também em outras espécies. Perus é uma espécie que, inclusive do ponto de vista industrial, em alguns locais, em algumas empresas, é feita a vacinação em ovo também, né? Então é uma tecnologia que ela se aplica sim a diferentes espécies, né? É interessante pensar que uma variação, né? As vacinas são feitas pela inoculação em ovo, né? Então, basicamente, a maior parte das vacinas que a gente faz, que a gente produz, elas são feitas pela inoculação do embrião em diferentes idades. Então, é uma técnica que ela é aplicável a várias circunstâncias, a várias situações. E aí, pegando o link aí dessas vacinas, né, que são produzidas no ovo, e realmente essa é uma técnica super antiga de fabricar as vacinas, mas hoje a gente também tem outras vacinas, né? Acho que a vacinação em ovo ela é um grande marco no processo de imunização na avicultura, mas também aí a gente tem essas vacinas novas, recombinantes, né, que elas apareceram mais recentemente, e como que essa vacinação em ovo auxilia no desenvolvimento dessas novas tecnologias de vacina? Ajuda, atrapalha, como é que... Olha, Beth, eu gosto de pensar nisso como uma coevolução, sabe? Eu entendo que primeiro veio a vacinação em ovo, né? Que trouxe aquelas vacinas que antes eram feitas no campo para dentro do incubatório, permitiu que a gente conseguisse fazer a imunização do embrião. E aí, até como um efeito sinérgico, a indústria veterinária começou a desenvolver essas vacinas que antes eram feitas no campo, né? Você pega as vacinas de Gumboro antigamente, não existiam vacinas de incubatório, a gente não tinha a tecnologia para fazer a vacina de Gumboro dentro do incubatório, porque existia interferência com o anticorpo maternal, tinha toda aquela dificuldade técnica, né? E aí, uma coisa muito legal foi justamente isso, que houve uma coevolução, porque o processo de vacinação em ovo deu oportunidade para a indústria desenvolver as vacinas de imunocomplexo, né, que foram depois desenvolvidas e foram usadas no incubatório, as vacinas recombinantes, mesmo como você citou, e aí a gente tem
cada vez mais possibilidades, vírus desenvolvidos geneticamente, né, onde um vírus, e aí, de novo, a Marek, né, como a Marek é importante para a avicultura. O HVT, ele é o principal vetor, né? Então, a gente incorporando diferentes insertos dentro do genoma do HVT, que é um vírus grande que permite isso, a gente está falando aí de uma cepa imunizar 3 doenças já, né? A gente tem aí várias vacinas recombinantes que tem, você com um vírus, você imuniza para 3 doenças diferentes, e isso não para, né, Veth? Isso vai evoluir, eu acredito que cada vez mais vão surgindo tecnologias que vão nesse sentido, que vão melhorar o processo, né, e fazer com que a gente consiga cada vez mais ganhar eficácia, né? E a vacinação em ovo tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com essas vacinas novas, esse novo desenvolvimento, porque ela trouxe praticidade. Vacinas que antes eram feitas no campo, passaram a ser feitas no embrião, de uma forma muito mais controlada, muito mais concentrada e de forma automática. E ganhando velocidade, tempo aí para essa imunidade estar mais efetiva quando esse animal chegar lá no campo. Acho que esses são muitos benefícios. E quando a gente pensa no futuro da vacinação, utilizando a vacinação em ovo ou não, você trabalhando aí na Zoetis, numa grande empresa que faz todo esse trabalho, né, de inovação na parte de vacina, o que a gente pode esperar de novo, assim, que está chegando, ou que está na fase ainda de desenvolvimento ainda muito, muito precoce? Tem alguma coisa que você pode falar para a gente aí, esperar no futuro? Olha, eu acredito que a vacinação em ovo, até pelo tempo, né, que ela tenha, ela já chegou numa maturidade, né, é um processo já maduro, mas a evolução não para, a evolução ela continua. As máquinas vacinadoras, elas têm assim o desafio de que cada vez mais elas serem velozes, sem perder eficácia, né? Porque isso é inegociável. Quando a gente fala de vacinação, a gente está falando de um processo que é sagrado, a gente não pode perder eficácia, né? Então, a questão do throughput, né, que é a velocidade de produção, é um ponto que sempre vai ser desafiado. Desenvolvimento de sistemas biosseguros, cada vez mais seguros. Por exemplo, existem hoje sistemas que substituem as ventosas. Não que as ventosas sejam inseguras, né? Hoje, todo o sistema de apreensão dos ovos, ele é feito através de ventosas, por sucção, por pressão, né? Existem tecnologias, agora mais recentes, onde a gente tem fios, né, de um material que é um material que é nitinol, né, é uma liga onde você tem um processo mais higiênico, vamos dizer assim. Então você teria menor possibilidade inclusive de contaminação, né? Então existem vários pontos assim, a própria identificação dos ovos inférteis, um ponto muito importante dentro do processo de vacinação, e aconteceu no meio do caminho, né, desses 30, 25 anos aí, foi o fato da gente conseguir com o processo identificar os embriões vivos e os embriões mortos. Então hoje a gente não vacina mais os embriões mortos, a gente inclusive remove, né? Existe uma forma de remover, a máquina ela consegue ler isso e consegue remover e não vacinar aquele alvéolo onde está o ovo que não tem o embrião. Então isso é fantástico, porque a gente... É uma economia de dose de vacina, é uma eficiência super bom. Exatamente. E eles detectam como?
pela função vital desse ovo que eles conseguem detectar essa diferença? Então, existem várias formas de fazer a detecção hoje no mercado, né? Existe por luminescência, né? Que é a forma mais fácil quando o ovo ele não é fértil, ele é muito facilmente detectável por luz mesmo, né? Existem tecnologias de infravermelho, né? Essa tecnologia é outra coisa que também tem muito a evoluir, são coisas que quanto mais acurado, mais eficaz a gente consegue fazer essa detecção, né? Existem ultrassons também, né? Tentando medir o batimento cardíaco do embrião. Então, tudo isso são tecnologias que estão sendo usadas aí, estão sendo desenvolvidas, para você ver como a evolução não para, né? É impressionante, é um processo que tem um chão ainda para ser desenvolvido. Não, isso é super legal. E assim, Eduardo, a gente fala muito de vacinação, mas teve no passado uma tentativa de usar isso como nutrição também. Você tem alguma coisa, sei que não é tua área, mas assim, você tem alguma coisa para nos contar, porque isso acabou não evoluindo da forma que a gente esperava que ia evoluir, né? Você acha que isso vai acontecer ou realmente isso já ficou como um capítulo atrás e a gente agora vai usar mesmo essa tecnologia mais para vacina e realmente a nutrição não vai realmente coparticipar nesse processo? Então, Beth, essa é uma excelente pergunta, é uma coisa que também eu me pergunto, porque eu sou aquele otimista, assim, eu sempre acredito que existe espaço, né? E existe como fazer as coisas acontecerem, né? Mas realmente, como você falou, a nutrição, a nutrição em ovo, né? Existe muita pesquisa e olha que interessante, muitas vezes a idade no qual você deve administrar um, um ingrediente nutricional, seja ele uma vitamina, seja ele um eletrólito, ou mesmo glicose, algum componente aí, uma macromolécula, né, para a alimentação, parece que a idade que nós fazemos a vacina não é a idade ideal para que a gente administre. Os estudos mostram que deveria ser administrado antes. Então, isso traz uma dificuldade operacional, porque você fazer o processo 2 vezes, pegar esse ovo, tirar da máquina, fazer a administração de um componente nutricional e depois vacinar, é um processo que a indústria ela tem muita dificuldade, teria que ser alguma coisa muito realmente vantajosa para que a gente conseguisse viabilizar. E é interessante que tem muitas pesquisas que quando você administra, por exemplo, glicose no animal, você interfere no desenvolvimento do embrião. Ou você atrasa, ou você adianta, e isso também interfere também em questões de produtividade. Enfim, eu estou dizendo tudo isso porque realmente não se conseguiu implementar, né, a nutrição em ovo até hoje, né? Não digo que isso não é possível, porque, a gente tem pesquisa para isso, né? Mas o fato é que hoje a vacinação em ovo é um processo que é relacionado à imunização. Ela está muito relacionada à imunização. E um ponto muito importante, né, que também, não que seja impeditivo, mas que é uma coisa que tem que sempre ser levada em consideração, nós estamos inoculando um embrião antes dele nascer. Então, nós precisamos usar produtos estéreis, né? A gente precisa usar a imunização, a vacina, ela tem essa pegada. Então, sempre que a gente coloca outros componentes dentro desse contexto, não que isso seja impeditivo, mas é uma complexidade a mais. Tanto que quando a gente faz os treinamentos para preparação da vacina, esse é um ponto crítico. Imagina a gente
quando faz a preparação da vacina, a gente tem que fazer um processo tão rigoroso, com um passo a passo tão bem estabelecido, que a gente não pode, de forma alguma, inocular um embrião com qualquer carga microbiana, porque a gente está levando aí um risco biológico muito importante. Então, esse também é outro ponto que também entra um pouquinho nesse contexto, mas eu não duvido, Beth, acho que é uma coisa que pode se desenvolver, só que nós não chegamos ainda nesse ponto. Eu já participei de pesquisa com isso, com a UNE, com o FERQ, e realmente a gente não vê esse desenvolvimento e a situação é essa, né? Traz contaminação. Agora, isso é para outra história, mas outro dia eu estava numa empresa que utiliza aquele nascedouro que come dentro, sabe? Que eles comem, que cai a comidinha e eles já comem ali dentro do nascedouro. E aí, assim, eles também com problema de contaminação, porque você tem que colocar comida e tem que pôr água ali, e você tem uma temperatura e uma umidade alta, que é óbvio que é o que o embrião necessita, que o pintinho necessita nesses primeiros dias. Então, assim, é sempre uma interferência bastante complexa, mas isso é assunto para outra história, só para chamar a atenção aqui que incubação ainda tem muito que falar, né? Tem muito para falar, para se aprender, porque a gente focou muito na produção em si, o incubatório acabou, tem muita pesquisa, mas eu acho que ele ainda tem muita coisa para nos trazer de novidades, né, nessa parte de incubação, e não só de vacina, mas de todo o processo. Com certeza, Beth, com certeza. Oi, Eduardo, a gente ficou conversando aqui, passa rápido o tempo, foi um prazer conversar com você, agradecemos o teu tempo, a tua disponibilidade para estar com a gente aqui no podcast Aviário, e como é de praxe, no final, sempre eu peço para os nossos convidados de deixar uma mensagem para quem está nos escutando, aí seja do assunto que a gente falou, ou mesmo uma mensagem geral para quem está nessa carreira de produzir frango, seja como produtor, seja como técnico, como extensionista, como pesquisador, ou mesmo um curioso. Qual que é a mensagem que você quer deixar para os nossos seguidores hoje? Legal. Então, a mensagem que me vem à cabeça, sim, é que a avicultura, ela nos desafia muito, né? É uma área onde nós nos desafiamos a todo momento, e eu acho que a gente não pode nunca deixar de aprender, né? Eu acho que é um ponto assim que eu vou para 30 anos de carreira, estou próximo dos 30 anos, e me sinto assim, mesmo agora, aprendendo muito, e a gente aprende de diversas formas, sabe? Isso é tão legal, porque eu adoro ler, vocês estão vendo aqui atrás, né? Eu adoro os livros, mas como tem formas da gente aprender, né? Hoje estamos fazendo um podcast aqui, onde é uma forma de aprender, né? Eu também tenho usado bastante essa ferramenta, e a relação que a gente tem com os profissionais, né? Fico super feliz de estar fazendo uma entrevista com a Beth, aí que foi a minha orientadora do doutorado, né? Então, a avicultura ela tem essa característica, a gente aprende uns com os outros, né? A gente vai encontrando as pessoas, a gente vai trocando informação, mas a gente nunca para de aprender. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, né? Para o pessoal ter essa preocupação e buscar isso, sabe? Porque eu acho que não tem como para ter sucesso, tem que ter essa pegada. É isso mesmo, aprender sempre. Esse é meu lema diário também. Todo dia tem que aprender alguma coisa. Então, mais uma vez, obrigada, Eduardo, por seu tempo. E eu me despeço também de todos vocês que estão nos seguindo. Por favor, continuem com a gente, façam as suas perguntas, envie mais títulos, né, de podcast que a gente pode fazer no futuro. E um abraço forte para vocês, aonde vocês estejam nesse mundão de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.